Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam prontos e preparados para mais uma aula de ciências. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre matéria, tá? Matéria é um conteúdo muito complexo, tem muita coisa para falar, mas hoje eu vou falar basicamente da diferença entre misturas e substâncias puras. Bom, a matéria é formada por átomos, átomos de diferentes tipos. Esses átomos podem estar arranjados formando substâncias, né, puras ou formando misturas. Na natureza é muito mais provável que você encontre misturas por aí. Tá? Então a água do mar, o ar, né, o café e assim por diante, essas coisas são todas misturas. Substâncias puras a gente normalmente tem que atuar separando as misturas para obter as substâncias puras ou as substâncias compostas isoladas. Tá? Mas vamos lá, as substâncias puras você pode ter de dois tipos. Elementos químicos, ou seja, uma substância que é composta pelo mesmo tipo de átomo e isolado e só tem ele lá dentro. Por exemplo, num balão de hélio, tá? Normalmente você usa o gás hélio, ele é mais leve que o ar e ele vem purificado para poder ser bem mais leve que o ar e assim poder flutuar, tá? Os elementos químicos, por exemplo, que estão na tabela periódica, né? Eles são representados por você tem lá a representação dos elementos químicos na tabela periódica e muitos deles são separados. Por exemplo, uma latinha de alumínio, tecnicamente, teoricamente, ela só tem que conter alumínio. Então ali você vai ter uma substância pura e também a presença de um único elemento químico que é o alumínio. Beleza? Bom, substâncias compostas. Se você pensar na água destilada, né, por exemplo, já é diferente do alumínio ou do gás hélio lá do balão, tá? Por quê? Porque a água destilada e principalmente quando ela é desmineralizada, quando ela é deionizada, ela só tem ali o que? H2O. Então só tem moléculas de H2O. Só que na água você tem uma molécula de oxigênio e uma molécula de carbono, ou uma molécula de hidrogênio, tá? Então você tem H2O. Então você tem um oxigênio e dois hidrogênios, tá bom? O oxigênio está em vermelhinho aqui, o hidrogênio está em preto. E aí o que você vai perceber é que se você só tem água pura, mas você tem dois elementos químicos aqui, então eu não posso chamar isso de elemento, né, ou de uma substância pura elementar. Nesse caso é uma substância pura composta, tá? Não é uma substância simples, é uma substância pura composta. Beleza? Em alguns casos a gente tem o oxigênio puro também, que é vendido nesses cilindros, né, de oxigênio, de gases puros, para algumas aplicações industriais. Beleza? Bom, vamos lá. Do outro lado, a gente tem as misturas. E você tem dois tipos de misturas. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que, a olho nu, né, ou pelo menos com pouco aumento, a gente não consegue ver uma diferença na composição delas. Mas a gente sabe que elas são misturas, por quê? Porque quando a gente faz uma análise química, a gente descobre, ó, por exemplo, o leite, né, apesar de parecer uma coisa só, lá dentro você tem carboidratos, você tem proteínas, você tem gorduras, tá? Aliás, diversos tipos de gorduras, tá vendo aqui, ó? E você tem cálcio e você tem sódio. Então o leite não é uma única substância, nem composta nem pura. É um conjunto, uma mistura de diversas substâncias, mas como ele tem uma aparência homogênea, ou seja, uma aparência igual, essa palavrinha homo significa igual, né? Igual, tá? Ou seja, ela é igual em todas as suas partes, não dá para ver diferença nenhuma, nem separação entre seus componentes, então nós podemos dizer que ela é uma mistura homogênea. Assim como o ar de um balão de ar quente também é uma mistura homogênea, né? O ar da atmosfera, ele também é uma mistura homogênea porque você não vê diferença entre os oxigênios e os nitrogênios que estão formando o ar. Você vê apenas uma coisa transparente que a gente chama de ar, tá? Já quando você está observando uma mistura heterogênea, veja, como é o caso aqui, você consegue perceber diferentes fases, ou seja, diferentes partes dessa mistura têm aparência, cor ou textura diferente e é possível identificar com meus olhos, com observação simples, esses diferentes componentes dessa mistura que eu vou chamar de fase. Por exemplo, aqui eu coloquei areia, água e óleo. E eu tenho então aqui três fases, tá? Ou seja, três coisas ou substâncias misturadas, mas eu consigo vê-las, elas não se misturam totalmente, elas não são solúveis uma na outra, tá? E aí eu consigo então separar, ou melhor, perceber a diferença entre elas aqui.
Se eu quiser separar, eu vou ter que usar método de separação. Isso é um papo para outra aula, aguarde. Mas basicamente, ó, esse esqueminha aqui representa na mistura heterogênea. Então você tem duas coisas e você consegue enxergar uma coisa de um lado, outra coisa do outro, ou seja, elas têm uma separação, não se misturam completamente a ponto de você ver apenas uma coisa. Uma mistura homogênea representada por essa imagem aqui, ó, grave essa imagenzinha. Então tem coisas diferentes ali, mas eu não consigo ver essas coisas diferentes, então tudo parece igual, tá? Na água, na substância composta, a substância pura composta, eu vou conseguir perceber, por exemplo, que ela é formada por diversos elementos químicos, né? Ela tem moléculas, tá? Formadas por mais de um tipo de átomo. Nos elementos químicos puros ou nas substâncias puras simples, eu vou ter apenas um único tipo de átomo, um único tipo de elemento, e isso é que caracteriza esses tipos de substâncias. Beleza? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado bastante e pode expressar esse gostei dando um like e também compartilhar para que outras pessoas também possam ver este vídeo e passar nas suas provas, adquirir conhecimento, desenvolver habilidades, e é só assim que a gente constrói um mundo melhor, tá? Trocando conhecimento e compartilhando conhecimento. Até a nossa próxima aula.